Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta em Lisboa para mais um, você já sabe, né? Geoeconomia. Como sempre, muito obrigado pelos comentários, pelo like, pelo compartilhamento. Isso é importante para a gente, porque ajuda a dar engajamento, a distribuir a informação e mais pessoas conhecem o programa e sabem o que está acontecendo no mundo. Eu estou aqui no Parque Eduardo VII, em Lisboa, mas você sabe que o Eduardo VII é, na verdade, o nome do Eduardo VII da Inglaterra, que o parque ganhou isso aqui, acho que já Parque da Liberdade antes, mas ele ganhou esse nome quando Eduardo VII veio aqui visitar Lisboa e fazer um acordo entre os países. É um parque de cerca de 25 hectares e aqui agora, não dá para ver, porque a gente está perto de um restaurante aqui que é muito simpático, que aqui atrás tem essa estilo fontezinha, mas ele, um pouco mais para baixo do parque, está rolando a Feira do Livro, que demora mais ou menos umas 2 semanas, eu acho, aqui em Lisboa. Cara, é realmente enorme, são vários estandes, várias editoras, e você tem livros muito bons e preços muito baratos mesmo, e é um programaço, a galera gosta. Eu já fui durante 3 dias seguidos e espero ir mais um, né, fazer mais umas pequenas aquisições. Enfim, era para estar mais calor, mas hoje está aí com os seus 22, 23 graus, o verão está fingindo que vem, tá dando uma gauchada em homenagem aí à nossa produção, né? Finge que vem, não vai, acaba não vindo, atrasa, mas vai chegar. Mais ou menos do mesmo jeito que a produção nos trata. Mas o fato é que ele tá vindo, tem ventinho frio, mas a coisa tá indo bem. Daqui a pouquinho vai esquentar, finalmente, depois de um tempo de frio por aqui. E nós vamos falar de quê? De economia, óbvio. E vamos começar por uma situação que eu quero lembrar vocês, antes de mais nada. Vocês se lembram alguns programas atrás, quando nós falamos da Guerra dos Mares? Hoje fizemos isso com o porto, né, de Santos, né, o porto de Lisboa, uma área chamada Santos, atrás de mim. A gente falou no final do programa uma boa notícia, que o Brasil tinha ganho uma Alemanha de uma aumento da sua área marítima, né? Isso foi importante, porque nessa área, que foi um trabalho que veio com a Petrobras, da Marinha, significava que na sua profundidade tinha-se a potencial de ter muitos, mas muitos commodities, inclusive metade de terras raras. Isso poderia ser importante para o Brasil. E no final do programa eu disse para vocês, claro que a gente nunca sabe as intenções da ONU, porque isso, antes de ser entregue ao Brasil, aceito, né, que isso é terra, parte, não terra, né, área costeira do Brasil, marítima do Brasil, antes era uma terra que era uma área que estava extremamente disponível como uma parte do oceano sem dono. Então, ou seja, pertencia a toda a comunidade internacional. O que isso significa? Que todos poderiam explorar. Subitamente, a ONU permitiu que o Brasil, então, ficasse com essa área. E eu disse para você no programa, será que é para, no futuro, entregar para algum liberal a concessão? Será que é para o Brasil realmente explorar? Ou será que vão inventar alguma preservação para ninguém explorar? Bingo, meu caro. Agora inicie. Está rolando um grande evento que nós vamos falar hoje, do Tratado das Águas, que tem a ver exatamente com uma batalha que já está rolando entre Trump, a França, a China, com a influência da ONU. Isso tem exatamente a ver com a viagem que o Lula fez à França e com o acordo que o Brasil assinou ainda de intenções com a França, que tem que ser mais explorado pelo Congresso Nacional, mas que está diretamente relacionado à exploração profunda dos oceanos, dentro exatamente de um dos campos da Guerra dos Mares, que tem a ver com terras raras, cabo e inteligência artificial. Portanto, vamos entender qual é a malandragem daquele francesinho sem vergonha do Macron, que levou um tapinha da mulher. Ela basicamente só cometeu 2 erros, né? Não foi treinar o tapa, foi um pouco falta de técnica e falta de força. Mas a gente vai treinar a Brigitte, né? Vai dar umas aulas grátis de boxe e jiu-jitsu para ela, para da próxima vez ela mandar-lhe um diretão ou um cruzado de direita no queixo, no famoso ponta da pera, como a gente fala na academia, para o cara ficar ligado, entendeu? Aquele abraço para o Macron. Você vai entender a malandragem dele e o que está rolando e como esse acordo pode ser prejudicial ao Brasil, mas principalmente o que está acontecendo no mundo e para onde está indo essa questão da exploração profunda dos oceanos, das terras raras. Portanto, vamos falar de Pacto dos Mares e quem vai escrever ou como está sendo escrito as regras econômicas e marítimas que irão
determinar a economia e a infraestrutura de energia e logística no próximo século. Vamos lá. Deitado no chão, metido a fazer malabarismo, com o Macron mexendo com a mulher dele. Enfim, o Lula fez papel de bobo, o bobo da corte, para entregar a nossa soberania digital, a soberania mineral e a soberania marítima. Aliás, termos que estão sendo utilizados em todas as discussões internacionais, menos o Brasil. Como é que ele fez isso? Na verdade, o Brasil assinou o Acordo Brasil-França, que foi divulgado agora, na semana passada, entre o ministro de Portos e Aeroportos lá da República Federativa do Brasil e o ministro do Transporte lá da República Francesa, ou da França, né? E esses caras, individualmente, resolveram assinar um documento em que eles coletivamente resolvem dispor sobre algumas cláusulas que são absolutamente importantes para a gente entender o que está sendo feito. Basicamente, eles pensaram em fazer uma criação de corredor marítimo verde internacional. É um nome extremamente simpático, não é mesmo? Eles têm algumas declarações de intenções que eles fizeram nesse acordo e algumas medidas objetivas. Além obviamente, criar-se e desenvolver esse corredor marítimo verde, ele tem um propósito de promover um transporte marítimo entre a Europa e o Brasil. Com o nome dizer que é sustentável, né, reduzir as emissões de gases, de efeito estufa, enfrentar a tripla crise planetária, que eles falam de mudanças climáticas, perda da biodiversidade, poluição, adotar tecnologias e práticas inovadoras para descarbonizar as rotas marítimas. O que ele está querendo dizer, meu amigo, é acabar com a concorrência, monopolizar para uma ou duas pessoas utilizar essas rotas nesse corredor verde e utilizar uma agenda ambiental para não permitir que várias empresas possam fazer criando uns monopólios. É exatamente isso que significa tudo o que eu falei antes. Mas eles falam de coisas mais objetivas mesmo. O acordo fala objetivamente de autoridades portuárias, operadores de navios, proprietários de embarcação, desenvolver energia renovável e outras partes que possam agregar valor verde, que beleza, ao transporte marítimo internacional ou doméstico e criar, então, através disso, pela parceria entre Brasil e França. Ao mesmo tempo, o acordo também quer desenvolver e implantar tecnologias inovadoras, né? Incluindo soluções de energia zero ou quase zero, baseada na abordagem que eles têm lá de well to wake, né? De sempre ter um wake ou woke nessa brincadeira, né? Mas são projetos de embarcações que eles consideram energeticamente eficientes e ferramentas também digitais, leia-se, nova tecnologia, inteligência artificial, para melhorar o desempenho dessas embarcações e a parte ambiental. Ou seja, é um controle, como eu falei, de monopólio da infraestrutura que vai atender entre Brasil e França e vai diminuir a possibilidade de acesso de entregas de mercadorias e contêineres a empresas ou para empresas que possam, então, atender às práticas desse famoso corredor marítimo verde, que, na verdade, só significa, como disse, a implantação e a coordenação, meu amigo, de um sistema de monopólio utilizando a pauta ambiental para garantir que apenas algumas empresas tenham acesso à logística no Brasil. Agora, a coisa não acaba por aí, porque se você apenas isso, que já é ruim o suficiente, nós já teríamos um problema comercial que o Lula está desenvolvendo, obviamente utilizando a nossa área marítima. Mas a coisa é pior, porque ele tem outros projetos e outras atividades que essa declaração de intenção prevê. Por exemplo, eles falam de esforços, tá, para estabelecer um comitê de coordenação, um comitê para definir quais são as atividades, os avanços e os resultados alcançados em relação ao objeto dessa declaração de intenção. Quer dizer, haverá um comitê de fiscalização, inclusive francês, que vai observar, determinar políticas, falar sobre práticas, meios, tecnologia, em conjunto, né, com o Ministério de Portos e Aeroportos, a Secretaria Nacional de Portos e a Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação, do lado brasileiro, e do lado francês também terá o Ministério do Transporte. E terá a Aropa Ports, né, que é um dos principais portos franceses, atenção, para estar envolvido na confecção de trabalhos para essa declaração de intenções, entende? E diz o seguinte, olha, outros parceiros importantes podem ser adicionados no futuro, mas no momento não terá. Então,
nós vemos que o que tem por trás desse acordo é exatamente a construção de uma legislação específica e um monopólio que está sendo criado. Um monopólio que está sendo discutido agora, em Nice, entre 9 e 13 de junho, que a ideia é exatamente construir um tratado de águas, com a ideia, inclusive, de determinar onde e quem pode e de que maneira fazer a exploração numa área que é conhecida como meio que terra de ninguém no setor marítimo. Então veja, agora início você teve a abertura da Conferência das Nações Unidas para os Oceanos. É isso que está rolando agora, do dia 9 a 13, e isso que o Lula foi fazer lá, além de pagar mico, fazer malabarismo e fazer compras em ateliês, né, chiques na França. Mas a ideia é pegar essa área do oceano que não está protegida em costas e acordos internacionais e começar a determinar como será feita a exploração e por quem, de que maneira, dos recursos estratégicos lá. Veja, Macron tem uma ambição, e a ambição do Macron é simples, tá? E o pior, ela ecoa as práticas e políticas determinadas por determinadas ONGs. Ele quer ratificar, que 60 estados ratifiquem, na verdade, esse plano diplomático que vem sendo criado, tá? E de legislação para regular as águas internacionais. A proposta dele é baseada num trabalho de determinadas ONGs que, obviamente, sofrem influência externa, né? Muita influência externa. Então, o que esses caras estão pensando? O que pensaram essas ONGs? Apenas 31 países dos 116 signatários até o momento submeteram às Nações Unidas ratificações no acordo e essas ratificações deveriam ter sido entregues até o dia 6, o que não aconteceu. Então, provavelmente, tá, o que vai acontecer é que eles não vão conseguir chegar a um acordo formal e regulado para poder determinar esse acordo das águas. Países como Chipre, por exemplo, Finlândia, a Letônia, aqui Portugal e Eslovênia, submeteram alguns instrumentos de ratificação, tá? Mas juntamente fizeram isso com o da União Europeia. Ou seja, não há ainda 60 ratificações necessárias para fazer valer o acordo, entende? Você tem pouco menos de 20 países europeus que ainda estão atrasados para fazer isso, e as grandes potências marítimas também estão ausentes. Inclusive tem um cara aí que é o embaixador, que existe isso, tá? Embaixador para os povos e oceanos da ONU, ele fala que era necessário submeter urgentemente todos os países nesse instrumento de ratificação que está rolando agora que rolou no dia 9 de junho. E ele esperava que, com os melhores dos esforços diplomáticos, com todo o esforço possível, não passaria de 50 ratificações, o que seria bem abaixo do limite de 60 estados necessários para fazer valer o Tratado de Alto Mar. Tá? E aí, obviamente, a partir do momento que isso fosse promulgado, digamos assim, aí você teria uma série de agendas internacionais que deveriam começar a acontecer, inclusive formar as instituições, as comissões, para poder começar a valer o que estaria previsto no acordo, entende? Ou seja, montar e ratificar esse acordo, honestamente, não é o único problema que o Macron e a ONU têm para começar a regular essas áreas do oceano que não pertencem a país nenhum. Porque as instituições que vão regular esse acordo, tipo uma ONU dentro do acordo, digamos assim, elas precisam ser construídas, inclusive com definição de procedimentos operacionais e membros. Em abril agora, do início desse ano, houve uma comissão preparatória para fazer entrar em vigor o acordo. Estão empurrando isso de uma forma muito acelerada, obviamente por causa da questão energética, por causa dos interesses da China, mas principalmente, e nós vamos falar daqui a pouquinho, sobre a política do Trump de permitir que empresas americanas explorem essas áreas que não têm dono nos oceanos de acordo com a sua capacidade tecnológica e econômica, sem necessidade de autorização internacional. Veja, o fundo do mar hoje, ele é legalmente designado, se você pensar o que a ONU fala, como patrimônio comum da humanidade. Só que na prática, ela se tornou uma fronteira extremamente disputada. Isso é exemplificado por uma área que é chamada zona, se você botar aí no Google, Clarion-Clipperton, que eu vou chamar de CCZ, que é uma extensão gigante de leito marinho, tá, internacional, que está entre o Havaí e o México. Ali embaixo tem vários nódulos polimetálicos que contêm minerais essenciais, aqueles que você já ouviu falar aqui várias vezes, níquel, cobalto, cobre, manganês, tudo aquilo que é absolutamente fundamental para a transição energética ou a exploração das novas energias. Só que ao contrário das fronteiras
conhecidas como a gente tem terrestres, o fundo do mar ele não tem uma regulação vinculativa bem formada. É uma grande colcha de retalho de legislações e que acabam gerando certas dúvidas. Ou seja, essa ambiguidade jurídica, quando você pega e coloca isso dentro da escala, dessa área do CCZ, que é de quase de 4 milhões e meio de milhões de quilômetros quadrados, eles permitem que cada terreno, cada pequena dessas regiões tenha a sua própria regra, onde nenhuma nação pode garantir ou reivindicar uma soberania legal, mas pode exercer um controle funcional, sim, através do avanço da sua tecnologia, entendeu? Então, se você pegar o que está acontecendo, eu acho que nenhuma rivalidade vai ilustrar tão bem esses problemas geopolíticos lá do fundo do oceano quanto o que nós temos hoje entre a treta da modernidade, que é os Estados Unidos e a China. Essas duas potências, primeiro, são boas de mineração de águas profundas, né, a partir de posições institucionais. Eles têm cronogramas e têm, agora, o que é mais importante, fundamentos e planos para o mundo e para os oceanos distintos. A China, por exemplo, ela tem um alinhamento disciplinado com o poder estatal, com planejamento industrial de longo prazo, e eles se integraram, sim, a essa estrutura multilateral da ASI, que é essa ideia de fazer uma lei globalista para os oceanos. E a cabeça deles é essa mesmo, influenciar os órgãos reguladores da ASI para que as leis saiam de acordo com o que eles pensam. A gente tem que lembrar que os atores chineses, eles não têm compromisso retórico com o direito internacional, não. Eles utilizam a participação processual como um mecanismo para orientar o resultado de todas as estruturas regulatórias ao seu favor, de acordo com aquilo que ele acha que é melhor para ele. Então, o objetivo dos chineses é claro, desde aquela discussão que a gente falou da Batalha dos Mares, né? Eles querem moldar as regras antes que elas sejam finalizadas para garantir vantagens tecnológicas, legais, operacionais para a China e que sejam permanentemente codificadas na estrutura de uma governança global. Nesse caso, de fundos marinhos, como eles querem fazer com a internet, como eles querem fazer, por exemplo, com rede social, como eles querem fazer, inclusive, com portos. Ou seja, há uma dependência hoje no mundo de cadeias de suprimentos de minerais críticos. Então, há uma briga para garantir essas reservas. E uma forma de exercer influência lenta e cumulativa é essa, imersão institucional nas grandes instituições. Já os Estados Unidos, eles agem com urgência, com capital privado, agilidade regulatória e ausência de uma governança multilateral formal. Isso que os caras acreditam. Menos legislação e mais objetivo. Só que isso gera uma arquitetura bifurcada no mundo. Uma China, que é grande, buscando controlar a estrutura global e as regras, e os Estados Unidos buscando operar em torno dessas regras, sem segui-las. Ou seja, você tem uma situação muito esquisita, um isolamento estratégico, né, da dependência de recursos e posicionamento competitivo em uma ordem mundial, que tem rápido endurecimento, por parte dos Estados Unidos, mas também uma exploração através das suas próprias regras de uma potência militar que é a maior do globo. Ou seja, nenhuma das duas estratégias, na verdade, são inerentemente, digamos assim, subversivas. Elas já até conseguem conviver durante um tempo, mas essa governança da profundeza dos mares não vai se tornar neutro. É impossível você conseguir ter essa legitimidade processual de um lado e autonomia estratégica do outro. Isso vai colidir, inclusive, com a própria arquitetura da administração mundial. Ou seja, quando você pega, então, por exemplo, voltando, para dar um exemplo clássico, essa zona que está entre o México e o Havaí, que é uma zona internacional, você vai ver que nessa região você tem as reservas mais ricas do planeta. E como eu disse, ela tem formação minerais de cobalto, níquel e manganês. E ela é tão estratégica que ela não tem exatamente nem status legal, né, nem tem nenhuma forma ainda clara de governança de exploração. Então, ela é uma área específica ideal para extração em escala industrial. Você tem abundância de recursos, você tem uma legislação fraca, você tem uma legislação que permite que várias empresas possam fazer. Então, o que acontece? De uma certa maneira, esses órgãos que administram, que são patrocinados por alguns estados e entidades corporativas, estão tentando fragmentar, criar leis
e coordenar e supervisionar, sob a desculpa da pauta ambiental, para garantir acessos de determinados blocos. A ideia dos caras hoje é mais ou menos essa. Eles estão fazendo blocos que tornam cada regiãozinha um feudo estratégico, onde as empresas e os seus patrocinadores, inclusive estados, realizam explorações, avaliações ambientais e, em breve, cada blocozinho desse, cada feudo, irá fazer exploração em grande escala, entende? Ou seja, são estados e corporações com profundas capacidades tecnológicas. Isso inclui a China, isso inclui o Canadá, eles têm uma empresa chamada Metals Company para isso, a Bélgica, através da GSR, a Noruega, através da LOC. Todos esses caras já têm veículos robóticos, sistemas de coleta de dados e protótipos de equipamento debaixo do oceano, fazendo exploração em águas profundas. A gente fala que essas nações, tá, por exemplo, estão fazendo uma estrutura geopolítica de mineração em águas profundas, utilizando todo tipo de tecnologia e aproveitando do momento geopolítico para tentar corromper ou alterar o estado legal de certas regiões, com o objetivo de quê? Aquisição estratégica de recursos no fundo do oceano. E aí é curioso, porque você tem umas pequenas ilhas, né, que são países, como as Ilhas Cook que existem, tá? Nauru, Tonga. E esses caras, eles pegam estados patrocinadores, por exemplo, né? Eles funcionam assim, eles são como estados patrocinadores. As empresas estrangeiras chegam, compram os caras, fazem o que querem fazer, articulam engajamento diplomático e político e a partir daí pagam royalties para os caras. Então eles são braços que utilizam da sua soberania como forma de defender interesses estratégicos. Só que à medida que as grandes potências, de fato, entram no jogo e aprofundam o seu alcance tecnológico e começam, por outro lado, a atuar fora das estruturas dessas instituições, o valor desses patrocínios desses pequenos países diminui. Então, a realidade é que você tem, sim, uma grande chance de danos ambientais causados no fundo do mar, até porque as tecnologias são muito novas. Então você tem, aparentemente, a inevitabilidade de se fazer alguma prática regulatória. Mas qual? E é essa grande discussão que está por trás, aliás, de muita coisa no mundo, entende? Desde rede social, até mesmo setor financeiro, e oceanos, portos e até mesmo comunicações e inteligência artificial, como a gente falou, sobre controle transfronteiriço de dados, sobre soberania dos dados de uma empresa, por exemplo, americana dentro da França em sistemas de inteligência artificial. Enfim, há uma discussão sobre uma grande reconstrução do sistema jurídico mundial, entende? Inclusive porque, claro, pode haver danos sofridos em caso das explorações minerais nessas áreas que não pertencem a ninguém. Se não pertence a ninguém, como você vai indenizar, como você vai controlar, como você vai punir? Então, é óbvio que é uma discussão extremamente difícil. E esses custos a gente chama de externalização, né? Quando você quer tirar uma coisa, aproveitar, explorar, mas acaba tendo algum tipo de prejuízo, ou pequena mesmo poluição, ou alteração do ambiente. A gente chama isso de um passivo, realmente faz sentido ecológico, que na verdade todo mundo acaba tendo, porque você tem uma alteração, sim, mas uma alteração controlada e que teoricamente é para também fazer e construir o progresso. Então, óbvio que você precisa de um arcabouço legal. Agora, como ele vai ser construído, obviamente que existe o interesse de criar um grande bloco de legislação e que vai dividir isso em alguns feudos para que alguns países e algumas empresas possam aproveitar dessa legislação e dessa construção internacional. É isso que está sendo discutido no início agora. É isso que o Lula foi fazer com o Macron, entende? E garantir esse corredor verde. É uma brincadeira, né? O que acontece também, veja, como derivada disso tudo, é que começam, então, a ter, porque você tem essas áreas que não pertencem a ninguém e modelos diferentes de governança, uma nova lógica, inclusive uma lógica de extração, técnica mesmo, porque ela vai começar a ter uma cautela regulatória por um grupo, né? Porque ela que é uma preocupação, mas por outro, como os Estados Unidos não está nesse acordo, ele vai ter como prioridade um impulso tecnológico. E ele vai ser cada vez mais esse impulso tecnológico regido menos por regras do que pelas capacidades tecnológicas que eles querem fazer para atingir o fundo do mar. E quem conseguir agir primeiro, meu amigo, permanece por mais tempo e extrai com mais eficiência e com mais lucro. Então ele vai garantindo um diferencial estratégico.
entendeu? Então você tem um grande problema hoje no fundo do mar, porque esse leito marinho ele será moldado, sim, por meio de implantações, licenças e máquinas que, de verdade, honestamente falando, já estão nas profundezas. Só que para os estados que buscam segurança mineral e autonomia estratégica, o cálculo para eles é claro. Eles precisam esquecer um pouco dessa questão ecológica e garantir a base de recursos agora. E tem outros que querem segurar o avanço desses países. Veja, essa é uma discussão nova. Tudo isso começou em 82. A ONU, em 82, estabeleceu a primeira estrutura jurídica para determinar a relação, né, do fundo do mar com a mineração. Depois isso ficou desatualizado. Apenas em 1994, eles então incluíram a criação de uma autoridade internacional do SEBS, que é encarregado de regular atividades relacionadas a minerais em águas internacionais pelos países signatários, né, que pertencem à Organização das Nações Unidas, já entendendo o avanço que seria inevitável à exploração, desde 94. Só que os Estados Unidos nunca, nem nos democratas, ratificaram esse acordo. Eles sempre operaram de acordo com a sua lei interna. Em 80, eles tiveram uma lei, os Estados Unidos, que é a Lei de Recursos e Minerais Duros, tá? E que permitem que cidadãos e empresas americanas possam estabelecer atividade de mineração fora da jurisdição nacional, porém protegida pela Marinha e pelo Exército americano. Então, essa foi uma forma que eles criaram como solução provisória para adentrar as águas internacionais, uma vez que eles nunca ratificaram ou participaram desse acordo assinado pela ONU. Tá? Esse acordo, inclusive, continua valendo para os Estados Unidos. Essa lei continua valendo, tanto que eles emitiram 4 ou 5 novas licenças, especificamente para alguns nódulos polimetálicos, entende? Hoje, na verdade, dessas licenças que eles emitiram desde 1984, tem 2 que estão permanentes e estão ativas. Ou seja, a busca pela mineração em alto mar, em águas internacionais, feitas dessa maneira que os Estados Unidos está pensando, pode sim influenciar outras dinâmicas geopolíticas, incluindo a competição, obviamente, com a China, mas, por exemplo, aumentar ou diminuir a relevância de algumas ilhas no Pacífico e, principalmente, a construção de acordos bilaterais de transferência de tecnologia e comerciais para a exploração de águas. Por isso que, quando a ONU mandou e autorizou o território brasileiro ganhar aquela expansão da costa, ela imediatamente correu para garantir que o Brasil estaria coberto por um acordo de proteção ambiental ou de corredor verde, sob a influência da França e da ONU, para evitar que nós pudéssemos fazer um acordo com os Estados Unidos que estaria totalmente coberto pelos acordos internacionais, uma vez que os Estados Unidos não são signatários desses acordos criados na ONU. E esse acordo com o Brasil faz sentido, porque o interesse dos Estados Unidos em garantir cadeias críticas de fornecimento de minerais, hoje em dia, é absolutamente chave. Aliás, desde 2022, ele atualizou uma lista de 50 minerais que são essenciais para a economia e para a segurança nacional americana. E os critérios para essa lista têm a ver com vulnerabilidade na cadeia de suprimento e escassez, né, dentro do solo americano ou no mundo. Ou seja, você tem, de certa maneira, a necessidade por garantir depósitos, que eu sempre digo isso, de produtos estratégicos. Em 2023, a Frontier in Marine Science publicou um estudo e ela identificou 4 regiões dentro das águas territoriais dos Estados Unidos que eram mais prováveis para mineração em alto mar, e os caras estão de olho na exploração dessas regiões, por exemplo, por causa de segurança nacional. Aí você teve a Lei de Autorização da Defesa Nacional, incluiu, inclusive, instruções para o Departamento de Defesa americano realizar estudo de viabilidade sobre a colheita de minerais lá no fundo do mar, especialmente desse tipo de nódulo polimetálico e as suas aplicações na defesa, entendeu? Esse estudo ainda não foi concluído, espera-se que seja terminado esse ano. Aí entra o Trump. Quando o Trump entra, ele dá o tiro fatal numa briga com a ONU com a China, porque ele emite mais uma nova ordem executiva, liberando financiamento e facilitando a regulamentação para apoiar a mineração e processamento de minerais críticos e terras raras, entende? E ele também lança a ideia de competir com o refino, que hoje é absolutamente controlado pela China, e de construção de plantas em bases de defesa já existentes.
Então, essa ordem executiva ainda vai ter uma outra fase que ele pede o mapeamento de todos os recursos do fundo do mar, apoio regulatório para o fundo do mar, exploração, o processamento doméstico e o armazenamento estratégico dessas commodities. Essas medidas devem ser feitas no oceano, tá? Então, eles querem fazer a mesma forma que eles pensaram com a terra: reduzir a dependência da China, diversificar as fontes de exploração, aumentar a demanda global e garantir as cadeias de suprimentos. Essa é a estratégia que os Estados Unidos estão jogando. Ou seja, se percebeu um senso de urgência para explorar o fundo do mar para os seus minerais, garantindo reserva e estoque, entende? E, obviamente, a depender, tudo isso depende dos custos associados à perfuração e à produção. Mas, de fato, há esse alinhamento estratégico como um projeto da defesa americana com apoio financeiro, facilitação de legislação e desenvolvimento de tecnologia para processos de mineração. Você pode falar, Arthur, e as preocupações ambientais? Bom, para os Estados Unidos, a mineração em alto mar, meu amigo, é uma questão de urgência. Eles não estão preocupados com a questão ambiental, entende? Então, a perfuração em alto mar, para eles, é um estado de absoluta urgência. Só que, em termos tecnológicos, ela está numa infância relativa. Você tem um punhado de empresas hoje no mundo que conseguem aspirar esses nódulos lá do fundo do oceano, né, perfuram a crosta e extraem os materiais para a superfície. Não são muitas e, às vezes, tem uma chance de erro. Só que a urgência, no caso da maioria dos países que dependem desses ativos estratégicos, é maior do que essa preocupação, principalmente ambiental, principalmente quando você fala em águas internacionais que não tem dono e não tem uma legislação clara. É óbvio que alguma legislação tem que ter, mas não pode ser a legislação da ONU, que é extremamente proibitiva, que no final não é questão de proibição ou não proibição, mas de garantir feudos para alguns países e para algumas empresas, entendeu? Bom, o fato é que, de alguma maneira, o Trump e a forma que ele está pensando tem facilitado a mineração de crostas ricas, por exemplo, nesses materiais que eles precisam, que é o cobalto, o manganês, níquel e a platina. E alguns elementos adicionais de terras raras. Só que esses depósitos, onde eles encontram isso, estão em profundidades hoje médias, quando você compara, por exemplo, dessa zona que tem entre o Havaí e o Pacífico, que está realmente bem mais fundo, tá? Então, o que tem por trás é que esses nódulos que a gente chama de polimetálicos, meu amigo, são depósitos valiosíssimos. Só que eles estão em profundidades, hoje no oceano, que variam de 3.000 a 6.000 metros. Ou seja, essa profundidade coloca todos os depósitos em águas internacionais extremamente profundas, onde as reivindicações legais ficam extremamente obscuras em relação a tudo que já foi assinado, a todos os acordos que já foram assinados. E, obviamente, uma questão de segurança econômica e segurança nacional. Então, para os Estados Unidos, a mineração em alto mar será uma questão de urgência. Não haverá forma de harmonizar e discutir com a ONU, com a França ou com a China. E isso irá drasticamente remodelar a geopolítica na prática, entende? Então, honestamente, a ideia de que os Estados Unidos vai aprovar a legislação das Nações Unidas é uma ideia que quase certamente não acontecerá. Nós não veremos os Estados Unidos aderindo a esse acordo que está sendo construído no início. Óbvio que os Estados Unidos têm uma outra opção, que seria ignorar completamente o direito internacional, proceder sob a sua legislação doméstica, tá? Isso é um cenário que foi levantado, inclusive, pelaquela empresa canadense que é a Metals Company, e eles recentemente, inclusive, consultaram reguladores americanos sobre o processo de inscrição para poder obter exploração de licença de mineração de águas internacionais através dessa lei interna dos Estados Unidos, que é a Lei de Recursos Minerais Duros de Leito Profundo. E se isso avançar, né, se a empresa avançar isso com o Washington, obviamente seria uma opção e adicionaria um novo elemento estratégico de cooperação bilateral no campo de minerais críticos entre países e entre empresas e outros países, tá? Agora, a capacidade hoje, honestamente, em última análise, dessa ISA, desses órgãos de controle da ONU, agirem e conseguirem implementar uma legislação internacional por si só, é muito pouco provável. Haverá um conflito regulatório entre os Estados Unidos e a ISA, até porque não existe nenhum mecanismo de aplicação de sanção ou de retaliação em vigor. Veja, se eles criarem uma entidade
que vai ser encarregada de avaliar a segurança de projetos, por exemplo, de fazer cumprir as regras. Ela só vai fazer sentido se todos puderem aderir às práticas que eles criaram. Sem isso, vale zero. Além disso, as empresas têm um problema. O que você faz em áreas internacionais que não são cobertas por segurança? Você vai ter que mandar suas forças navais, concorda? Ou então, os piratas vão lá, cara, assaltar os caras, invadir. Vai haver uma série de invasões nessas regiões ali e pirataria. Então você tem um momento que, como você não tem uma clara legislação internacional, você vai ver um trabalho dessas empresas com a área de defesa, como já tem acontecido nos Estados Unidos. Já existem alguns acordos entre o governo, indústria, entidades de segurança privadas, marinha, para ver como superar certos desafios marítimos, garantindo exploração e segurança. Aonde? Nessas regiões estratégicas. Veja, agora os Estados Unidos, eles também apoiam uma integração de tecnologia que vai fazer exatamente a defesa dos oceanos dessas regiões com as operações comerciais. Há uma terceira opção, tá? Que seria que os Estados Unidos, então, envolvesse outros aliados estratégicos, como o Brasil, por exemplo, para acessar depósitos minerais, né, sem aderir formalmente ao acordo. Eles, mas utilizando a nossa adesão, como nós somos membros, por exemplo, da ISA, desse acordo marítimo, eles poderiam utilizar-nos para fazer isso. O problema é o nível da legislação que os caras estão criando e os monopólios. Isso não interessaria aos Estados Unidos. Ou seja, dificilmente haverá uma exploração de águas profundas sem instigar confrontos geopolíticos globais, né? Até porque, para você receber uma licença hoje dessa ISA, a empresa deve ser solicitante, né? A empresa que está solicitando isso tem que ser, a sede dela tem que ser em um país que patrocina e ratifica o acordo da ONU. Ou seja, os caras vão criando o mercado, né, e não deixando que as pessoas comecem a participar do mercado exatamente através da utilização da lei. Que, aliás, diga-se de passagem, é exatamente a estratégia que acontece hoje no Brasil. Não estou falando de exploração de minerais profundos, não. Em tudo. Veja o Banco Central, como ele não permite competição de bancos no Brasil. Veja o que a CVM e a B3 fazem para não permitir a competição, a criação de novas corretoras de valores. Veja as agências de propaganda, como elas acabam ficando reféns de 2 ou 3 grandes grupos de comunicação por causa de legislação. Tudo no Brasil é regulado com o objetivo de garantir monopólios e oligopólios, entendeu? Então, voltando à ONU, que o nosso assunto de águas profundas, mas você vê que a estratégia é a mesma. O que acontece é que você hoje tem uma área estratégica que vai gerar, que é muito valiosa, minerais valiosos no fundo do mar, né, que estão dentro de zonas econômicas, que permitem às empresas oportunidade de testar e explorar novas tecnologias, equipamentos, e de progredir em um ritmo muito rápido, e o grande problema, exclusivamente, diretamente com a ajuda de um governo nacional, que são os Estados Unidos, ou trabalhar através de uma organização internacional que é extremamente burocrática, lenta e que cria oligopólios. O que você acha que vai acontecer? Ou seja, nós teremos, então, um grande conflito que vai estar como base, como pano de fundo, o direito internacional e, obviamente, as Forças Armadas, porque a Marinha vai querer proteger o cidadão, né, o cidadão dos Estados Unidos, as empresas americanas e os interesses estratégicos, óbvio, e vai usar isso, né, sempre a justificativa de defender a liberdade, não é mesmo? Da navegação e a segurança marítima e, obviamente, dos investimentos americanos ou dos ativos de propriedade dos Estados Unidos, o que faz absolutamente todo sentido do ponto de vista de retórica, né? E, do outro lado, você tem uma instituição que foi capturada pela China e que está escrevendo uma legislação extremamente complexa para garantir e atender a apenas alianças comerciais e tecnológicas que interessem às empresas e ao mercado chinês. Bom, no mês passado, o Trump deixou claro que ele quer que os Estados Unidos liderem o que ele chamou de a próxima corrida do ouro, que é exatamente toda essa exploração dos oceanos em áreas internacionais não reguladas. E ele assinou, no mês passado, uma ordem executiva afirmando que os Estados Unidos tinha o direito exclusivo e unilateral de emitir licenças para mineração em águas internacionais e apelou para a aceleração desse licenciamento.
A ordem que ele assinou também sugeriu que os metais do fundo do mar podem ser armazenados, sim, como ativos estratégicos. Os caras vão tirar e vão guardar em algum canto, mesmo que eles não usem, entendeu? A ordem foi prontamente criticada, óbvio, né, pela China e pela Comissão Europeia, porque contradiz um consenso que esses caras têm sobre as águas internacionais e que licenças de águas internacionais só poderiam ser emitidas por um órgão mandatado pela ONU, a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, né? O Ministério de Relações Exteriores da China, super neutro e isento, alertou que nenhum país deve ignorar o direito internacional. Você acredita nisso, cara? A China falando isso. Bom, a Convenção Nacional das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de fato, ela tem um arcabouço legal, né? Ela foi importante. Só que ela nunca conseguiu criar uma entidade, apesar de ela ter um órgão regulador lá na Jamaica, acabou indo para a Jamaica, ela nunca conseguiu criar uma entidade que definisse regras, padrões e punições claras para esse tipo de assunto. E os Estados Unidos, obviamente, sempre se recusaram a ratificar. Tá? No máximo que eles fizeram foi assinar um acordo que reconhece a disposição do tratado sobre fundos marinhos, mas não um acordo de como ele deve funcionar. Ou seja, cara, você pode existir, mas você não pode regular. Isso não significa nada, né? Agora, a gente tem que ver que o espaço que se cria é brutal, porque a indústria mesmo de mineração marinha de águas profundas é de 2010. E ela começou a crescer depois da ideia da transição verde e dessa necessidade que a gente falou da troca do sistema monetário pelo sistema baseado em energia. E quem tem essas tecnologias vão sair muito na frente, porque são sistemas enormes de sucção. Os caras sugam os nódulos, botam o navio coletor, que é em cima da superfície, aí tem operadores esperando para fazer a controle disso. E você vai vendo que tem empresas e ativos extremamente estratégicos. Sabe quem é bem bom em exploração de águas profundas, mas em petróleo? A Petrobras. Por isso que esses caras toda hora querem vender. Imagina se a Petrobras consegue, a partir da sua tecnologia de águas marinhas, petróleo, profundas, conseguir explorar essas terras raras, esses metais, essas crostas e nódulos ricos em minerais, que são um reservatório de metálico significativo, tão bem, né, para explorar níquel, cobalto, manganês, como eles fazem petróleo no oceano profundo. Qual é o valor possível da Petrobras? É por isso, meu caro, que tem um carnaval querendo eleger, no próximo agora, 2026, um presidente liberal. E eles estão preocupados com o ajuste fiscal do Brasil, porque talvez seja necessário vender um pouquinho mais da Petrobras, ou algumas licenças, alguns campos de petróleo, ou um pouco da sua tecnologia, para que, então, possam pagar e consertar o país, não é mesmo? Enquanto alguém vai comprar isso e vai poder usar a Petrobras para explorar esse novo universo gigante que é a mineração offshore de terras raras, onde o Brasil poderia, cara, se tornar uma potência. Vai acabar na mão desses liberais, de algum candidato liberal, que vai vender para algum grande banco brasileiro ou algum grande banco estrangeiro. Esse é o plano desse caso de 2026. Por isso tem essa celeuma com os candidatos liberais, entende? E você tem empresas chinesas interessadas. A China Min Metals Corporation, Beijing Pioneer High-Tech Development Corporation, todas elas estão se preparando para testes exploratórios no fundo do mar no final desse ano. Todas elas têm interesse em quem conheça de verdade a tecnologia de exploração em águas profundas. Tá? Então existe uma operação, sim, uma operação de influência que aumentou muito, tanto para alterar e influenciar a legislação, tanto que esses caras botaram mais dinheiro no regulador. Aliás, a China botou mais dinheiro nesses órgãos reguladores do que qualquer outro país do mundo. Tá? Só para você ficar atento. Mas também, obviamente, utilizar a sua força política para capturar quem tem essa tecnologia para poder explorar. Entende? Só que, meu caro, a pancadaria não está apenas entre China e Estados Unidos. Se você se lembrar no início do nosso programa, nós falamos que o engraçadinho que criou esse acordo foi o Macron. E aí entra a França. Porque a França, meu caro, ela quer ser o ponto central da Europa, assim, ultrapassar a Alemanha, mais inteligência artificial. E eles vão precisar de muita energia e querem que você não tenha tanta energia. Veja só,
Os números são impressionantes. A França está falando de 109 bilhões de euros em investimentos futuros em data center e inteligência artificial. Foram anunciados agora no AI Summit, no início de fevereiro. São 26 bilhões que foram confirmados no Choose de France em 19 de maio. Esse é um número que é boçal em face dos 7 bilhões que eles já tinham no ano passado. Mas está falando de 109 bi. Ou seja, em apenas um ano, esse cara, o palácio, né, o Champs-Élysées, o palácio Eliseu, está multiplicando por 10 o investimento em ascensão de inteligência artificial. Por quê? Bom, amigo, você sabe que ela precisa de um grande poder computacional. Métodos de linguagem, modelos de linguagem exigem um enorme volume de dados, já falamos sobre isso, uma onda de data centers gigante está surgindo e esse é o objetivo da França, criar uma onda gigante. Você tem noção, eles têm hoje uma exigência de que a ideia é que eles vão precisar de mais de 1 gigawatt, que equivale hoje a todos os data centers já instalados na França, tá? Simplesmente por hospedagem. Ou seja, o que eles estão falando é a capacidade próxima do reator nuclear, que fica em Flamanville, que é ali no departamento de Manche, que tem um reator nuclear que tem 1,6 gigawatts. Eles querem aumentar um reator nuclear só para os projetos de data center. Os projetos mais emblemáticos que eles estão falando é junto com um fundo lá dos Emirados, que é a MGX, uma startup francesa de inteligência artificial, que é a Mistral, e a BPI France, que escolheu, né, uma zona chamada Zona de Desenvolvimento Concertado, fica em Bordeaux, em Fojou, para estabelecer um data center com uma capacidade de 1,4 gigawatt. Lembra que só uma usininha nuclear lá tem 1,6, meu caro. Eles estão falando de investimento de 8,5 bilhões de euros em um projeto. Tem outro projeto que é o Data 4, que tem como subsidiária, né, da Brookfield, que é aquele fundo canadense, e ele tem uma capacidade também de energia de 1 gigawatt. São 10 bilhões de euros de investimento. Aí você soma isso, mais a 2 bilhões de euros que está comprometido também pela Exxon, que é um outro projeto, junto com o consórcio Orels, e a empresa é também dos Emirados Árabes, G42, você começa a ver o que vai ser gerado de data centers na França e o consumo brutal de energia, entendeu? Agora, veja bem, para a França, a inteligência artificial é uma tecnologia economicamente crucial. E eles estão falando que os data centers são comparáveis às fábricas do amanhã, porque vão aumentar o poder de computação. Isso é imperativo. A França hoje tem 322 data centers, tá? E é a quinta no mundo, atrás dos Estados Unidos, que tem 5.427 data centers, a Alemanha com 500, o Reino Unido com 523, mais ou menos, e a China com 449. Ou seja, a França está entendendo que ela deve ser um polo ideal para hospedar esses data centers, porque ela tem uma coisa, se chama energia nuclear livre, meu caro, livre de carbono, mas é nuclear, entendeu? E é um território hiperconectado, a Europa é o centro do mundo, conectado por cabos submarinos, tráfego de internet a outros continentes. Olha a briga dos mares que a gente vem falando aí. Ou seja, o que a França está pensando, meu caro? Eu vou fazer uma onda de armazéns aqui, de comércio eletrônico, com varejistas online, onde eu vou botar a Amazon, eu vou botar data centers de inteligência artificial, vou botar grandes empresas e vou utilizar o meu excedente energético em energia nuclear. Como eu ganho competitividade e garanto hegemonia? Muito simples. Eu começo a dizer que a energia nuclear não é boa para os outros, não é boa para o Brasil, a Alemanha tem que ser energia nuclear, é melhor acabar com a energia nuclear, eu uso o meu superávit de energia nuclear. Eles não vão acabar com o deles. Ao mesmo tempo, há um perigo. E se as pessoas começarem a utilizar a energia, então, exatamente das metais de terras raras? Muito simples. Vamos criar, então, corredores verdes. Vamos deixar os pontos de alta existência de commodities na mão, por exemplo, do Brasil, de presente, como nos deram uma Alemanha. Nós vamos criar uma legislação, porque o Lula é nosso, né? O Lula é um lacaio miserável que faz o que a Macron manda. E aí fala, vai assinar um corredor verde, vai ser obrigado a preservar aquele negócio. Então, o que vai acontecer? A França vai desenvolver a sua energia nuclear, ninguém mais desenvolve, vai ter um paraíso, porque lá vai virar um paraíso energético, como eles mesmos falam, e eles vão utilizar todo o excedente da sua energia nuclear para ter eletricidade livre, que eles consideram carbono free,
Tá? E ao invés de exportar, como eles são exportador líquido de eletricidade, para você ter noção, eles exportaram 89 terawatts-hora em 2024, isso fará com que todos os data centers vão para lá, eles possam então jogar esses data centers, essa energia para os data centers e vão dizer para os outros países, vocês não podem explorar nem o seu potencial energético, que é o petróleo, como eles não querem que eles façam na margem equatorial, nem as terras raras e nem a energia nuclear, porque nós temos que preservar o mundo. Você entende a cabeça do Macron? Por isso que eu falei no início do programa que a gente tem que ensinar boxe para a esposa, entendeu? Porque o uso de eletricidade pelos data centers franceses não irá alterar de forma significativa as estruturas de energia francesas, salvo pelas questões da linha de transmissão, onde os caras já estão fazendo projetos com alta velocidade de aprovação para poder exatamente eletrificar de uma maneira muito rápida e garantir que nessas regiões onde estão feitos data centers, as adaptações nas linhas de transmissão estão sendo feitas pela RTE, tá? Que é a empresa operadora da rede de transmissão de energia na França, com autorização legislativa rápida para suportar essas grandes conexões dos data centers. Então, os caras estão extremamente tranquilos. O que eles precisam fazer? Acelerar o lado deles e atrapalhar o nosso. Parabéns, Lula, você conseguiu. Agora, com o objetivo de agilizar e facilitar o desenvolvimento desses projetos, a RTE, que é a empresa que faz a gestão de energia lá, né, ela criou um fast track. Então, em 7 de maio agora, a Comissão Reguladora de Energia aprovou que essa gestora da rede acelere processos regulatórios. E eles identificaram 8 locais para a inclusão desses data centers com mais de 400 megawatts, que vão conectar mais de 400 mil volts de linhas com pouquíssimos problemas de concorrência com as outras indústrias, por causa das suas regiões e da capacidade instalada. Ou seja, meu amigo, esse procedimento que os caras criaram permite que os operadores de data centers simplesmente acelerem de forma brutal a sua conexão à rede para que esteja completamente pronta no prazo de 3 ou 4 anos. Investimentos dessa magnitude que a gente falou. Isso de acordo com a RTE, na pior das hipóteses. Ou seja, você já tem algumas áreas que vão virar zonas de data centers estratégicos de desenvolvimento, né? E isso vai permitir, então, que a França comece a ter um papel maior e mais relevante que a própria Alemanha na Europa. E isso é uma questão que vai mudar, inclusive, a geopolítica da própria Comissão Europeia e da União Europeia dentro da Europa, se esse plano da França der certo. Veja, o governo publicou agora, o Macron, 65 terrenos que eles consideram adequados para hospedar o data center, apresentaram uma emenda, tá, ao projeto de lei, que eles chamam de simplificação da vida econômica, que eles isentaram certos requisitos de autorização, inclusive ambientais, para poder implementar os data centers. Enquanto isso, os caras estão mandando a Alemanha desconectar a energia nuclear. E eles vão usar o excedente e, inclusive, facilitação da regulamentação para ampliar o data center. E veja, botando às vezes a conta na pessoa física, com cláusulas, às vezes de racionamento elétrico, caso precise para direcionar essa energia aos data centers. Porque, inclusive, essas cláusulas são claras. Eles falam o seguinte, nessa região, a prioridade do data center, se nós tivermos que fazer racionamento de energia elétrica nas residências ou algumas indústrias, eles já estão sendo avisados que nessas áreas de conexão que estão sendo feitas, a conexão às linhas de alta tensão, a prioridade será a entrega de energia para os data centers. Acredite se quiser. Ou seja, em algum momento da vida, um pobre francês terá que desligar a luz ou às 6 da tarde para preservar o data center. Isso é tão utópico, tão louco quanto parece, concorda? Só que tem um ponto mais importante. E essa é uma discussão que vale muito a pena ter, porque ela deveria estar sendo feita no Brasil e ela é realmente chave para as questões dos data centers. E essa é a questão. Estão sendo investimentos massivos, sim. Só que eles vão fortalecer a soberania tecnológica francesa e europeia ou não? Porque esses investimentos estão sendo feitos por empresas canadenses, dos Emirados Árabes e dos Estados Unidos. Então, já existem, o líder da esquerda, que é o Jean-Luc Mélenchon, falou que o Macron está montando uma colônia, a França está vendo uma colônia digital dessas empresas. E é um ponto interessante, porque, de certa maneira, ele está dizendo que os bilhões de euros que estão vindo do exterior vão fortalecer players que já existem.
E estão falando da Amazon, da Microsoft, do Google, que tem 70%, 80% da participação nesse mercado de nuvem de hospedagem de dados e serviço online para empresas, entende? Ou seja, ele está dizendo, todo esse investimento só vai gerar ainda mais monopólio. E essa é uma questão econômica, mas que está ligada ao contexto geopolítico, principalmente em relação ao debate jurídico que teve agora, inclusive em Lille, tá? E que as pessoas falaram que estão pouco confortáveis em escolher operadoras de nuvens americanas, porque o receio é que os Estados Unidos possam um dia ordenar que eles cortem o acesso aos serviços ou que usem leis extraterritoriais de sanções que vão permitir que as autoridades americanas acessem dados hospedados por empresas americanas, embora exista um acordo transatlântico assinado em 2022, mas que está sendo contestado por várias nações. Ou seja, o que esses caras têm medo são de sanções, de captura de dados pelas empresas que possam ser americanas e chinesas, que vão ser obrigadas a fornecer os dados por questão de legislação extraterritorial. Então, essa é a discussão sobre o que a gente fala de controle transfronteiriço de dados. Isso é que é discutir, de fato, regulação de rede social ou de dados de tecnologia. Não é um post do tweet, cara, de um jornalista, não é uma piada do Lynch, não é um xingar o cara de cabeça de não sei o quê. Essa é a discussão que deveria estar sendo feita, de verdade. Essa é a discussão. Porque a ambição da França, ao construir esse ponto, é ser uma ponte com o Sudeste Asiático, é ligar a uma arquitetura de segurança transatlântica, o Índio-Pacífico, num mundo multipolar, multilateral e discussão de soberania. Eles querem, sim, buscar uma cooperação com os Estados Unidos, ter uma autonomia estratégica digital, ser uma ponte com o Indo-Pacífico, entende? Ser uma ponte com a Índia, a China, e, ao mesmo tempo, liderar os países da Europa. Isso é que o Macron está fazendo por detrás desse movimento, fingindo que está preocupado com a preservação dos oceanos. Você entende o tamanho da coisa que vem? E, ao mesmo tempo, ao invés de nós estarmos no Brasil, por exemplo, discutindo sobre o controle de dados e a preocupação sobre as eventuais sanções ou obtenção de dados de brasileiros e de empresas brasileiras por empresas americanas em solo nacional, nos seus data centers, através de legislações transfronteiriças, que são as mesmas, meu caro, que dão a mesma substância em sistema financeiro, controle de lavagem de dinheiro, tudo que foi feito pelo compliance, ao sistema de combate à corrupção, ao sistema de combate à corrupção que nós já falamos aqui no Geoeconomia, que foi criado nos Estados Unidos e que faz com que procuradores americanos e juízes americanos tenham a capacidade de determinar ações criminais dentro do Brasil. Então você tem uma série de problemas nesses controles internacionais transfronteiriços de dados e de direitos do indivíduo que foram criados e começaram até lá atrás com a ideia do combate à corrupção. Do mesmo jeito que hoje se fala do combate à corrupção e você não tem controle do PIX, mas curiosamente, né, ninguém consegue descobrir ou rastrear o PIX de uma compra de arma que acaba em São Paulo ou numa favela do Rio de Janeiro, mas o PIX de quem doa para um político, o Banco Central informa na hora o Supremo Tribunal. Curioso isso, né? Mas toda essa legislação de dados financeiros poderá, inclusive, estar sujeita a questionamentos, a obtenção de dados, dos seus dados que estejam em data center em nuvens, mesmo que na Europa, mesmo que em outro país, por empresas ou outros governos, inclusive o chinês. Ou seja, a real discussão que deveria estar sendo feita sobre regulação de AI, data centers e dados é essa, e não as que estão sendo discutidas pelo nosso querido Hugo Mota, pelo Batoré. Querido, você entendeu que existe sarcasmo, né? Bom, mas pelo Hugo Mota, pelo Batoré, pelos brilhantes ministros do Supremo que acham que discutir censura na rede social ou post no X é realmente regular tecnologia. No mundo onde, nesse momento, a França está fazendo um planejamento geopolítico, utilizando a sua energia, excedente energético nuclear, para garantir um controle geopolítico numa área que será chave, soberania digital. Enquanto aqui, a gente só ouve os caras repetindo soberania como se fosse um papagaio, o famoso psittacismo, que não sabe nem o que significa de verdade, mas apenas uma desculpa para tirar a nossa liberdade. Bom, meu amigo, o que vai acontecer entre Macron, China e os Estados Unidos mostra que existe uma guerra muito mais profunda nessa área de minerais. O fato é que, novamente,
graças ao Lula e essa subserviência junto com a mídia, nós nos botamos numa situação em que estamos felizes por preservar o corredor verde, ou seja, garantir à França o sucesso dela na estratégia de utilizar a sua energia nuclear e a sua energia como fonte e arma geopolítica para a construção de data centers, que poderiam estar no Brasil, gerando emprego no Brasil e fazendo o Brasil uma potência. Mas é isso, né? Preservamos o corredor verde e caímos mais uma vez na mentira ambiental. Bom, você já sabe, se isso vai dar certo ou não, meu amigo, será um dos assuntos para um dos nossos próximos GE Economia.